Nesse vídeo nós vamos aprender como exportar os dados através do gerenciador web. E nós temos 3 modalidades de trabalho: coletas avulsas, inventários e conferências. Para qualquer uma delas, a exportação se dá da mesma forma, é o mesmo padrão ali de configuração. Eu vou só demonstrar aqui, ó. Por exemplo, se a gente fosse exportar uma conferência, a gente viria nos detalhes da conferência e aqui abaixo. Claro, a gente pode, essa conferência aqui no caso ela é composta de 2 transmissões, então a gente pode exportar individualmente cada uma delas, mas no caso, né, o principal é aqui, é a contagem geral dessa conferência. A gente pode exportar tanto em TXT quanto em Excel. No caso de inventários, a gente vai gerenciar o inventário, aqui na opção de relatórios, e temos aqui a opção para exportar a contagem geral, né, o arquivo final desse inventário, seja em TXT ou em Excel. E agora em coletas avulsas, aqui foi o teste que eu enviei aqui para fazer essa demonstração, essa coleta aqui, ó, teste de exportação. Eu vou entrar nos detalhes dessa coleta e aqui a gente pode exportar em TXT ou em Excel, que agora nós vamos ver na prática essa exportação. Por que eu quis passar antes ali na parte de conferências e inventários? Para vocês verem que é o mesmo processo, são as mesmas opções, é o mesmo tipo de exportação que pode ser feito, então não tem por que demonstrar em cada um. Eu vou demonstrar somente aqui na coleta avulsa. Primeiramente, vamos exportar em TXT. A gente pode configurar o layout desse arquivo TXT com diversas opções aqui, né, de configuração. O modo de exportação ele pode ser consolidado. Então, se eu bipei códigos iguais, vai ser um código por linha, com as quantidades somadas. Se eu exportar o modo linha a linha, vai ser conforme cada bip. Se eu bipei 10 vezes o mesmo código, ele vai vir 10 linhas no arquivo do mesmo código com a quantidade 1, por exemplo. Aqui a gente pode definir o separador desses dados. Aí vamos fazer uma simulação aqui com ponto e vírgula inicialmente. E eu vou exportar o código e a quantidade que foi coletada. Eu não vou mexer em mais nada aqui dessas outras opções ali de colunas. Aqui nas outras opções aqui, se a gente quer exibir a primeira linha do arquivo, isso aqui é bem didático aqui, é só ler, tá? E ler com atenção, claro que você vai entender todas essas opções aqui. Eu vou fazer o download, né? Vou exportar esse meu arquivo com o código e a quantidade. Ó, eu vou abrir aqui o arquivo e, ó, repare, saiu aqui a minha coleta. Eu exportei ela de forma consolidada. Então eu tenho aqui, ó, o código e a quantidade separado por ponto e vírgula. Os meus códigos, ponto e vírgula, e a quantidade de cada código. Vamos voltar aqui. Ok, agora eu vou fazer uma exportação linha a linha para a gente ver. Vou mudar esse modo e vou continuar aqui exportando só o código e a quantidade. Você pode incluir essas demais informações, no caso a descrição. Se selecionar aqui, ela só vai ser exibida se você importou seu arquivo de produtos, né, com as descrições dos seus produtos, e como importar a lista de seus produtos. A gente tem um vídeo que fala sobre isso, vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link. Então agora vamos exportar no formato, né, linha a linha. Eu vou gerar o arquivo, vou abrir esse arquivo aqui. E agora repare que aumentou, né? A quantidade de linhas aumentou porque essa exportação está fielmente conforme eu fiz os bips. Aqui esse código aqui, ó, ele se repete aqui. Eu li cada vez uma quantidade em cada um desses bips. Tem um código aqui, por exemplo, que eu li a quantidade de 1, aqui depois a quantidade de 1. Nesse caso aqui eu já adicionei a quantidade de 50 e fiz um bip dele de 50. Aqui teve mais umas ocorrências desse código aqui na minha coleta. Enfim, essa exportação sai fielmente conforme foram os bips que eu realizei no aplicativo. Certo? Voltando aqui, eu vou fazer uma exportação aqui só de exemplo por quantidade de caracteres. Vamos supor que a gente queira, ó, alterando aqui a quantidade de caracteres, me apareceu essas demais informações aqui de configuração. Então eu vou dizer que o meu código ele é a ordem 1, tem que sair como ordem 1 no arquivo, e a minha quantidade 2. O meu código aqui, para a gente simular, eu vou colocar que o meu código tem quantidade 20 de caracteres, o tamanho dele é 20, e a minha quantidade é 10. Aí vamos supor que um código meu não atinja 20 caracteres, não tenha 20 caracteres, eu posso definir que eu quero complementar esse tamanho de 20 caracteres, porque eu estou determinando que a minha informação do código tem que ter um tamanho 20 no arquivo. Só que se a minha informação de código não tiver 20 caracteres, eu vou complementar com
zeros à esquerda. Eu posso deixar vazio, ele vai colocar espaço vazio, eu posso colocar qualquer caractere que eu queira aqui. Ou também pode ser à direita. No caso eu vou usar a esquerda, 0, e quantidade, só para exemplificar, eu vou deixar vazio. E vamos mandar gerar esse arquivo. Deixa eu botar ele consolidado aqui, fica mais fácil de ver. E vamos mandar gerar. Abriu aqui o arquivo. Então, ó, vamos reparar aqui. A minha informação de código, ela tem 20 caracteres para todo mundo. Ela tem 20 caracteres. Para aqueles códigos que não atingiram 20, eu mandei complementar com 0. E foi isso que foi feito aqui. Complementou com 0. Já na quantidade, a gente determinou ali que ela tem um tamanho de 10 caracteres. Quando a minha quantidade não atinge 10, eu deixei em branco. Então, ele adicionou espaços em branco antes desse valor, né, da quantidade. Assim, ó, isso aqui, a melhor forma que você tem é de testar na prática, aí vai simulando, vai fuçando aqui em tudo que é opção e vai exportando e vai conhecendo na prática, né, todas essas configurações disponíveis e tenho certeza que você vai chegar, né, ao formato ideal que você precisa aí na sua operação. Fechando aqui então, nós vamos fazer a exportação em Excel. Eu vou exportar o Excel da mesma forma, ele pode ser exportado de forma consolidada ou linha a linha. Eu vou fazer aqui a exportação consolidada. Vou abrir aqui o arquivo. E a gente tem aqui então os nossos dados em Excel. Saíram os códigos, né? E no Excel sai sempre por padrão todas essas informações. E a quantidade, né, eu exportei ele consolidado aqui. Então repare que você pode estar pensando, tá, por que para aqueles códigos saiu a descrição? É porque eu tenho, né, na minha lista de produtos aqui que eu tinha importado no meu gerenciador, contém esses dois códigos com essas descrições. Para os demais eu não tinha importado nenhuma descrição, então vai sair vazio. Certo? Todas essas informações aqui, como eu dito, então no Excel ela sai por padrão, você manipula aí como precisar. Certo? Espero que esse vídeo tenha sido útil, você tenha aprendido então como exportar os dados. Lembrando que eu demonstrei em coletas avulsas, mas esse processo, a configuração do arquivo, é igual tanto para coletas avulsas, inventários e conferências. Qualquer dúvida, nos contate e siga nosso Instagram, is.collector. Um abraço.